E aí, pessoal, é um prazer estar aqui no DuWire 2021, junto com a Rocket City. Vim trazer uma apresentação de por que Kubernetes para vocês. O... Para você saber por que você deve me ouvir, eu sou Marcelo Andrade, auto-intitulado primeiro SRE do SERPRO. Para quem não conhece, o SERPRO é o Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa pública de TI ligada ao governo, ao Ministério da Economia. E, obviamente, né, auto-intitulado, porque meu cargo é analista de redes, é algo completamente incompatível com o que eu faço hoje em dia. Nunca trabalhei com redes na vida, no final das contas, porque o meu negócio é Linux. Eu mexo com Linux desde 1997, mais tempo do que muitos de vocês talvez tenham de vida. E implanto o Kubernetes desde 2016, na versão 1.4, sendo que eu implanto na nossa infraestrutura própria, em data centers próprios, infraestrutura 100% on-premise, sem qualquer tipo de cloud provider. Se você liga para certificações, eu tenho essas três que estão visíveis aí na tela. Apenas para contextualizar a ideia do tempo, desde quando eu mexo com Kubernetes, o primeiro commit do projeto em 2014, em 2015 a CNCF foi criada e o Kubernetes 1.0 foi lançado em 2016. A gente já estava implantando Kubernetes, antes mesmo, por exemplo, de ter um Ingress Controller viável para usar. Apenas para baliza, o Kubernetes The Hard Way, o famoso blog livro escrito pelo Kelsey Hightower, veio em 2017. Né? E os principais soluções de Kubernetes gerenciados dos cloud providers surgiram como estável em 2018. Aí nesse meu cronograma para mostrar para vocês. Para a gente começar a apresentação, efetivamente a gente tem que abordar um assunto que é o que são os tais containers, para isso fazer sentido. É uma pergunta interessante, porque na maioria das vezes, quando você faz, você vem e recebe uma meia resposta das pessoas. Por que meia resposta? Porque containers são basicamente duas especificações. A primeira, a image spec, a especificação das imagens dos containers, que é uma maneira de você empacotar software, dizendo assim de maneira leiga, né? A especificação da Open Container Initiative, ele define o que compõe uma imagem e como ocorre essa tradução para sua execução. Essa execução faz parte da segunda especificação, que é a especificação de Runtime Spec, que define os padrões para execução de containers e as implementações específicas por plataforma, por arquitetura. No caso do Linux, muito comumente você vai ver a palavra containers associado aos dois conceitos de namespaces e cgroups, embora que você possa expandir isso também para esses outros que eu listei aí na tela, como as capabilities, File System Jails, Linux Security Modules, e são vários elementos que estão disponíveis para você usar com containers. A segunda pergunta, obviamente, é o que Kubernetes, né? O que é esse software? Eu, particularmente, não gosto de tentar aprender ou descobrir o que um projeto faz pelas descrições oferecidas pelos próprios mantenedores. Normalmente, elas não são tão claras e não te dão bem a ideia do que as coisas são ou fazem. O projeto Knative é um exemplo muito bom disso. Eu prefiro tentar criar a minha própria definição depois que eu estudo o que ele faz, o que ele funciona. A minha definição normalmente é mais concisa, mais simples e talvez te ajude a entender, caso até hoje você não saiba direito o que é Kubernetes, exatamente o que esse software faz. Eu descrevo Kubernetes como um framework de infraestrutura. Um framework de infraestrutura para containers, declarativo e operado de maneira autônoma por meio de controllers. Containers a gente já viu o que é. O declarativo, para a gente entender, tem que fazer o contraponto com o imperativo. O imperativo, você define o como alguma coisa vai acontecer, você descreve instruções para atingir seu objetivo. Quando você está programando, isso é muito comum, você descreve uma série de comandos, faz laços com if, itera lá com for, efetivamente você começa com 0 e você chega no final com o seu objetivo. Quando você segue um paradigma declarativo, você descreve o que você quer. Você descreve o estado final desejado, como esses dois arquivos texto em formato YAML que eu joguei aí na tela, onde eu descrevo um deployment e um service que é exatamente o que vai rodar no meu cluster Kubernetes, e eu abstraio como eles vão executar
Quem é que vai fazer isso aí? Eu não me importo. Quer dizer, eu me importo porque quem vai fazer isso aí são os tais controllers. Os controllers são softwares que implementam o como. Eles acompanham o estado atual do que está em execução naquele momento, e se houver uma divergência entre o agora e o estado ideal, o estado desejado, eles executam as operações que aproximam o estado atual desse estado desejado. Esse processo é chamado de reconciliação. Essas divergências não são normalmente, não são exclusivamente limitadas a casos de falhas ou qualquer outro tipo de problema. Se você vai fazer uma atualização de alguma coisa, você vai mudar o estado do cluster. Quando você envia sua solicitação modificando o estado, algum controller vai olhar e vai operar em cima disso, caminhando para tentar deixar o estado atual mais próximo do desejado. Uma coisa que é relevante mencionar de coisas interessantes do Kubernetes é que o modelo de controller adotado por ele não é um modelo centralizado. Não existe um único controller. No Kubernetes 1.21 são 38 controllers nativos, cada um fazendo a sua parte. E além disso, você pode instalar controllers externos para fazer mais coisas. Então não é a ação de um único controller que resolve o problema, que garante a estabilidade do que você vai fazer. Cada controller efetivamente tenta aproximar o estado atual do desejado, fazendo a sua parte. Então, entendendo agora o que o Kubernetes é, o que são containers, a gente precisa entender para por que Kubernetes fazer uma volta aqui para o passado, porque o mote da nossa conferência é o Build the Future, e entender o passado é importantíssimo e te ajuda a construir o futuro. Nos papéis da tecnologia de informação, você tem basicamente dois grandes grupos. Não são os dois únicos, mas você pode fazer essa divisão macro aí. Os devs, que são, vamos dizer assim, bastante prestigiado pela Rocket City, e que o propósito básico, se você tentar definir em uma única frase, seria eles produzem e evoluem sistemas, eles têm como foco desenvolver e evoluir coisas. E operações, que é o nicho em que eu faço parte, vamos dizer assim. E o foco de operações é a excelência operacional. Nós executamos, implantamos e mantemos. Se você já leu sobre DevOps, provavelmente você já foi apresentado a esses dois conceitos e como eles conflitam. Não tenho como propósito falar sobre isso em especial hoje aqui, não. Expandindo mais um pouco o papel de Ops, que é um pouco negligenciado pelas pessoas, quando eu falo em excelência operacional, eu falo em fazer implantações bem-sucedidas, garantindo alta disponibilidade para o meu sistema, se possível, tolerância a falhas, garantir escalabilidade para que a gente não passe por nenhuma outage. Aí temos Black Friday, temos Natal, temos épocas de compras. Como é que a gente reage a tudo isso? E, claro, segurança, sendo que segurança não é apenas o hardening, a gente também deve se preocupar com as estratégias de disaster recovery. Falando agora de entendimento do que é Dev e Ops, vamos voltar bem no tempo, cara. Literalmente, lá atrás, nem tão lá atrás, mas atrás o suficiente, você deve imaginar que os programadores escreviam cartões, não os cartões perfurados diretamente. Eles escreviam o código em um formulário específico, usavam dispositivos, quando não um pedaço de ferro, para fazer a marcação do cartão perfurado e entregavam seus programas, uma penca, né, um monte de cartão, para os operadores, porque as máquinas eram excepcionalmente complicadas de operar. Você precisava de um profissional dedicado para operar o computador, que era uma interface bizarra. Você não tinha terminais, você não tinha impressoras, e essa interação, ela sempre foi o cerne, vamos dizer assim, do relacionamento da tecnologia de informação, coisa que, por exemplo, DevOps tende a atacar. Essa interface entre Dev e Ops sempre foi motivo de análise, questionamentos de como a gente pode melhorar não apenas o processo, mas essa interface. Eu marquei aqui de vermelho, porque isso vai ser relevante lá na frente, na nossa pergunta. Agora, caminhando aí uns 30 anos mais do passado para o futuro, a gente tem essa timeline aqui que eu gostei bastante lá da Mayfield, onde ele descreve mais ou menos as grandes revoluções, vamos dizer assim, de 2000 para cá. Claro que vem um pouco antes, eu peguei literalmente todas elas.
Em 2000, o hardware não era virtualizado. A gente tinha um único host instalado com seu sistema operacional, você não podia instalar dois nele. Ele tinha um propósito específico, bem definido, você instalava um banco, você instalava um servidor de aplicação, você tinha a instalação e a configuração manual, normalmente seguindo um documento de configuração gerado pela equipe de desenvolvimento. Eles nos entregavam esses documentos, em várias páginas, descrevendo tudo que tinha a ter, e tinha pouca automação em muitos operadores, era algo complexo de manter, não tão repetível, bastante inconveniente. Coloquei aí algumas das tecnologias que eu mexia muito nessa época. Você começa a caminhar com a virtualização, onde as pessoas percebem que com as máquinas maiores dava para a gente otimizar isso aí, não é? Então, que tal se a gente usasse uma tecnologia que permitisse instalar diversos servidores virtuais para que a gente pudesse instalar mais coisas nas máquinas ao invés de uma só? Então, agora a gente tem um conjunto de servidores físicos com uma dezena de máquinas virtuais rodando em cima. Isso otimiza o uso de servidores, mas também traz junto um aumento de complexidade, porque tudo que você faz com servidor físico, você também precisa fazer com a máquina virtual. E agora vamos adiantar mais uns 10 anos aí, temos o advento do container moderno, lembrando, né, container moderno, porque a tecnologia da informação ela caminha em círculos que são ciclos. Então, container não é algo novo, mas o container moderno, vamos dizer assim, realmente foi uma grande revolução. Agora a gente tem um possível paradigma de trocar, né, as nossas máquinas virtuais que hospedam as aplicações por centenas de containers, podendo chegar em milhares se você for extremamente, vamos dizer assim, arrojado, né? E quando você tem os containers, você tem aquela especificação que eu descrevi, né, que basicamente dá a resposta padrão do que as pessoas entendem como processos isolados e a execução no próprio host. Agora, a gente tem uma explosão absurda de complexidade. As nossas automações tradicionais, que a gente passou vários anos evoluindo para atender VMs, dão conta dessa nova realidade? Será que a gente vai chegar num limite, vai chegar num platô? Então, essa é a nossa situação que a gente se deparou aí por volta de 2015, e o advento de containers forçou a gente a ser mais criativo em como implantar essa tecnologia de maneira mais inteligente. Que problemas os containers resolvem? Quando você vai estudar uma tecnologia ou uma linguagem ou qualquer coisa, é muito importante que você julgue que problemas aquilo resolve. O principal problema que containers resolvem é o famoso "funciona na minha máquina". Eu acredito que todo profissional de TI já passou por isso, sendo de um lado ou de outro. Esses daqui são alguns dos adjetivos normalmente associados com a palavra container e o uso de sua tecnologia, mas eu gosto particularmente de eficiência. Você pode usar ela para tudo. Containers, com relação à eficiência, na ótica de recursos, você tem um menor overhead, porque você não descarta a necessidade das máquinas virtuais que você tinha que manter, que tinha um peso de atualização, de acompanhamento. Agora você tem os containers, menos overhead, não tem a máquina, você pode garantir maior densidade. Para o dev, ele consegue otimizar o ciclo de desenvolvimento com a definição desse padrão bem definido, ele consegue fazer as coisas de maneira mais rápida, e o Ops sempre buscando a excelência operacional. E quais são os problemas que os containers não resolvem? Container, no final, ele é mais um que e não um como. Do meu ponto de vista de Ops, lá atrás eu coloquei num outro slide, o problema continua sendo o mesmo. Eu preciso fazer implantações bem-sucedidas, eu preciso garantir alta disponibilidade, escalabilidade, segurança. Nenhuma dessas coisas foi magicamente resolvido por containers. A especificação de runtime ou containers, a especificação de imagem. A gente consegue algumas melhorias, mas qual é a diferença de subir um container no host e subir um binário que eu instalei com um RPM no host? Não faz tanta diferença assim. Então, container é mais um que, não como. Ele veio agregar ao portfólio de recursos que a gente tem para eliminar, principalmente na minha máquina funciona, mas eu tenho o problema de lidar com ele como eu lidaria com qualquer outro software. E, obviamente, para devs, o problema continua sendo o principal, na minha opinião, a interface. Container nada mais é do que o objeto que o dev vai passar para o ops fazer as coisas dele. Então não mudou nada, só mudou o que e não o como.
Essa interface é a chave do problema, vamos dizer assim, para normalmente a gente evoluir, passar de nível, passar para o próximo estágio. Aí agora que a gente viu isso, talvez a gente consiga entender melhor o porquê Kubernetes. Os containers, eles viabilizam implantações bem-sucedidas. Então, a imagem do container garante eficiência na entrega de aplicação, garante, vamos dizer assim, que você não tenha problemas de dependências ausentes ou incorretas, conflito de versão, conflito com outros softwares instalados no próprio host. Ele descreve perfeitamente a aplicação a ser implantada. Então, a gente consegue ticar esse box aí com containers. O modo declarativo viabiliza também as implantações bem-sucedidas. Eles descrevem cada aspecto que é externo ao container que é necessário para viabilizar a sua implantação. Ele descreve parâmetros e configurações, as integrações, as regras de acesso, uso de credenciais. Você descreve isso de alguma forma, isso pode se adaptar de acordo com os vários ambientes que você tem, desenvolvimento, homologação, produção. A imagem que você vai usar normalmente é a mesma, o que vai mudar é a parametrização. E com um modo declarativo de descrever a sua solução, você pode descrevê-la de cada forma para cada ambiente. Isso é bem interessante. E os controllers viabilizam boa parte dos meus outros objetivos. O controller viabiliza a alta disponibilidade, então as falhas afastam o cluster do estado desejado. Se o papel do controller é manter no estado desejado, quando a aplicação falhar ou um host travar, o meu controller vai operar para corrigir isso. Se a minha aplicação falhou, ele vai lá e a reinicia. Se o host falhou, ele vai fazer de tudo para subir as cargas que estavam executando aquele host em outro lugar. Isso de maneira automática, porque, como eu falei, controllers, entidades autônomas, não há intervenção manual nisso. Além disso, o Kubernetes com seus controllers oferecem escalabilidade. Você quer mais instância? Basta você redeclarar, redefinir quantas instâncias você tem em termos de réplicas. Os controllers vão atuar e vão garantir que aquelas novas instâncias vão subir adequadamente. Ah, mas isso é muito amador. Mas você quer então que o Kubernetes controle a quantidade de instâncias para você? Ele também pode fazer isso. Basta que você declare em um objeto declarativo dele e ele vai fazer esse trabalho para você também. E um que eu acho particularmente mais importante, tudo que eu falei, eu entendo como ser extremamente relevante, mas tem uma coisa que o Kubernetes faz que eu acho particularmente revolucionário. Ele ataca o problema da interface, a interface entre desenvolvedores e a infraestrutura. Então, eu readequaria a minha definição que eu dei em pontos lá atrás, para que entender o Kubernetes como um framework declarativo para containers, operado de maneira autônoma por controllers, que viabiliza a interface entre as equipes de desenvolvimento e a infraestrutura que hospedará suas aplicações. Perceba, não estou falando de interface com a equipe de infraestrutura. Ela faz a ponte, ele permite que o desenvolvedor interfaceie diretamente com a infraestrutura que vai hospedar suas aplicações. Você pode argumentar que existem vários outros recursos, várias outras tecnologias que viabilizam isso, e é verdade, você tem cloud, você tem várias outras coisas disponíveis, mas cada um faz isso do seu jeito. Cada provider, cada solução, cada conjunto de programas que você usa para atingir esse objetivo de resolver o problema do continuous delivery, por exemplo, do continuous deployment, cada um faz do seu jeito. Com Kubernetes, você tem uma maneira relativamente padronizada de forma declarativa de se trabalhar, que você pode subir no Kubernetes da Amazon, no Kubernetes da Azure, no Kubernetes do Google, no seu Kubernetes on-prem que você quis instalar, ou um Kubernetes que você instalou em máquinas virtuais de cloud provider. O conjunto declarativo, a interface é a mesma. Isso faz com que o Kubernetes seja uma das principais maneiras de te aproximar, por exemplo, da ideia de multi-cloud. Ele não vai fazer 100%, porque nada
é 100%, nada é perfeito. Sempre vai faltar aqueles 5% que você vai precisar dar atenção, mas enfim, ele ataca diretamente esse problema da interface de uma maneira como eu nunca honestamente vi antes. Por isso que eu acho bem interessante apresentar para a maioria das pessoas, não como usar o Kubernetes, como fazer alguma coisa legal com o Kubernetes, ou como implementar alguma coisa mágica com o Kubernetes. É chamar a atenção das pessoas para apreciar essas qualidades do software, que eu acho bastante relevantes e que pouca gente efetivamente perde tempo explicando, principalmente veteranos ou cursos. Essa visão de qual o problema que ele resolve e qual a grande vantagem que ele traz, eu acho que vale a pena passar para a maioria das pessoas. E com isso acaba a parte importante da apresentação, mas eu imagino que eu tenha falado muito pouco, então eu juntei mais algumas outras coisas aqui que eu posso descrever para vocês como um exemplo de como a gente pode trabalhar e usar o Kubernetes para explorar essas vantagens. Por exemplo, na alta disponibilidade. Como é que funciona isso? Você descreve por meio do Object Deployment quantas réplicas da sua aplicação você vai querer. E essas réplicas serão espalhadas nas várias máquinas que fazem parte do cluster Kubernetes. O responsável por isso é o agendador, o scheduler, que nada mais é do que um controller com um propósito específico para isso. Se você quiser, você pode controlar esse agendamento de uma maneira mais versátil, usando vários recursos. Existem dezenas de maneiras de você interferir no comportamento. O comportamento padrão, ele vai buscar as máquinas menos carregadas, mas em situações de cloud, por exemplo, onde você tem nós espalhados em várias availability zones, por exemplo, pode ser que você não deseje concentrar todos os códigos da sua aplicação em uma Z. Você pode usar um outro recurso, que é o Topology Spread Constraint, onde você vai distribuir isso de acordo com uma lógica, com um algoritmo próprio. Você pode interferir dessa maneira. Você pode interferir de outras maneiras que eu não listei aí no slide, como, por exemplo, por meio de tents e tolerations, node selectors e vários outros recursos, para impedir, por exemplo, que um pod suba junto de um outro pod do mesmo tipo. Então, assim, eles vão se repelir, né? É a definição do que a gente chama de pod anti-affinity. Tudo isso é techniquez, existe, está disponível, basta que você leia. É muito mais importante saber que o recurso existe e que isso é possível, do que efetivamente você saber como é que faz. Quando você não tem a menor ideia se aquilo é possível, é bem mais difícil. Outras coisas que o Kubernetes faz por padrão para você é o self-healing. Ele permite que você consiga se recuperar de falhas automaticamente. Então, às vezes, quem não foi surpreendido com aquele programa ou serviço que caiu e ele ficou lá fora por um tempo, alguém precisou ir lá e subir na mão, porque deu algum pau, não interessa qual o problema, eu não quero identificar o problema imediatamente, eu preciso remediar aquele problema. O Kubernetes, ele implementa a famosa tecnologia mítica chamada, você já tentou desligar e ligar de novo? Então, se ele desligar, ele vai lá e liga de novo por meio da diretiva Restart Policy Always, ele sempre vai fazer isso. E aí você pode, por exemplo, ver quão persistente, né, quão insistente são os controllers do meu cluster Kubernetes que subiu ou tentou subir essa aplicação aí 143 mil vezes desde que ela foi criada, né? Obviamente, esse é o tipo de coisa que você não deve deixar no seu cluster e deve atuar rapidamente para tentar descobrir por que ela não funciona. Mas, enfim, isso aqui é mais um exemplo para mostrar para você que o controle não desiste. Ele quer uma réplica dessa aplicação no ar. Se ela falhar, ele vai fazer subir novamente. Se ela falhar, ele vai fazer ela subir novamente. Incansavelmente, mais do que qualquer operador manual ou outro automático via agendamento. Isso que eu falei é um recurso interessante, mas e quando a sua aplicação falha, mas não encerra, não finaliza? A aplicação entrou num estado inconsistente por alguma razão, mas os processos continuam no ar. Como é que você faz? Primeiramente, quando você vai trabalhar com qualquer aplicação, você deve implementar algum tipo de autodiagnóstico. E você pode ensinar o Kubernetes a entender isso, ele pode entender as suas aplicações. Você implementa essa lógica no seu código e depois você comunica para o Kubernetes. Olha, Kubernetes,
verifique se essa porta aqui está respondendo. Se ela estiver respondendo, minha aplicação está no ar. Ou verifique essa URL aqui, se ela está respondendo adequadamente com o código. Você pode implementar, inclusive, cabeçalhos próprios, se você precisar. Ele permite vários tipos de configuração diferentes. Inclusive, se não tiver um endpoint, não tiver uma porta aberta, você pode colocar ele para executar um comando dentro do seu container para ver se está funcionando, está respondendo, e isso avalia o estado. E a gente tem essas duas maneiras, essas duas estratégias de lidar com as falhas. Ele pode remover do balanceamento interno, por meio do Readiness Probe, ou ele pode simplesmente finalizar a instância e aplicar a famosa solução desliga e liga novamente, que é o Liveness Probe, que vai cuidar de matar a sua aplicação e torcer para que ela suba novamente do jeito estável. Obviamente, o Kubernetes não é mágico, ele não vai poder fazer muito além de reinstanciar a sua aplicação. Mas levando em consideração que isso é uma coisa que normalmente faz alguns softwares se recuperarem sozinhos, vale a pena a implementação. Agora você pode comentar, né? Não, você falou um monte de coisa, mas você comentou, como assim, balanceamento interno? Sim, o Kubernetes, ele, pensando sempre em alta disponibilidade, ele implementa nativamente uma ideia de balanceamento interno. Então, você nunca se comunica diretamente com um container que instancia a sua aplicação. Você vai se comunicar com um service, um objeto nativo do Kubernetes, que distribui a carga internamente entre as várias instâncias da aplicação. Ele faz isso por meio da associação de um nome DNS com o nome da sua aplicação, ou qualquer outro nome que você batizar. Ele associa isso a um IP virtual, que só tem futuro, né, só tem, vamos dizer assim, viabilidade técnica dentro do cluster, e isso faz o balanceamento usando estratégias do sistema operacional, para dizer gambiarra, né, que é uma palavra muito feia. E aqui eu coloco um exemplo disso. Quando eu falei que o Readiness Probe tira o container do balanceamento, é que eu quero dizer justamente isso. Ele remove desse balanceador interno aqui. O Horizontal Pod Autoscaling lida com escalabilidade. Nesse cara aqui, eu configuro o Kubernetes para dizer, a partir de algum conjunto de métricas, que, por favor, suba instâncias até que esta métrica aqui seja satisfeita, né, que ela não fique abaixo do threshold, porque eu preciso, é Black Friday, é Natal, é Dia dos Namorados, eu preciso dar conta. Você cria um objeto desse tipo e ele vai acompanhar suas métricas. Se você precisar especificar alguma métrica customizada, o Kubernetes tem a vantagem de ser extensível e ele pode implementar isso, só depende de você. Talvez ele não tenha a sua métrica, obviamente, nativamente, ele não entende a sua aplicação, mas você pode ensiná-lo a usar. E olha só, uma coisa que pouca gente presta atenção, o Kubernetes também pode fazer o que a gente chama de Vertical Pod Autoscaling. Uma coisa muito comum quando você especifica a sua aplicação é, obviamente, definir o escopo de processamento e memória que ela vai usar. Se ela ficar sobrecarregada, você idealmente deve implementar observabilidade o suficiente no seu ambiente para que você redimensione isso de acordo. Mas você nem isso precisa fazer, você pode terceirizar essa operação para o próprio Kubernetes e ele vai reinstanciar a sua aplicação à medida que ele perceber que ela tem crescido. Isso é uma funcionalidade. Vale a pena mencionar que não é uma funcionalidade nativa da maior parte dos clusters Kubernetes, você tem que fazer. As coisas são tão insanas que o cluster pode até mesmo instanciar mais dele mesmo. E aqui é ótimo, principalmente em ambientes de cloud provider, onde você paga pelo uso. Se você instanciar máquinas virtuais para instanciar containers Kubernetes, vale muito a pena que você instancie usando pod, horizontal pod autoscaling, pods quando você estiver precisando, efetivamente finalizando eles quando não estiver mais, e encerrando as máquinas ociosas para economizar. Mas também tem a vantagem, se de repente você estava num momento de economia, precisou dar aquele gás, ele vai instanciar novos nós e ele funciona com vários cloud providers. Eu peguei uma lista aí de alguns que tem lá no site e ele pode fazer isso por você também. Quantas soluções de infraestrutura nativamente você conhece que faz isso? O Kubernetes ele é pensado para jogar essa camada de software em cima da infraestrutura e oferecer literalmente
de maneira declarativa, um framework para você usar todos esses recursos, descrevendo única e exclusivamente por meio de código, no caso de textos, os famosos arquivos YAML, que muita gente não gosta. E, galera, era isso que eu tinha para falar com relação ao porquê Kubernetes. Espero que tenha ficado claro. Deixo aqui o link de algumas das minhas redes sociais. O LinkedIn, por implicância, não gosta de underscore. Essa série, dessa apresentação que eu fiz hoje, ela é inspirada numa série de posts do meu Instagram, em que eu descrevo exatamente isso, porque Kubernetes, como ele resolve problemas, como testar aplicações, e é uma série recorrente. Eu falo de Kubernetes, pretendo, né, falar toda semana sobre o assunto. Quem tiver interesse, estamos lá. Quem quiser trocar uma ideia, estamos por lá também. Espero que tenham gostado do conteúdo. Aproveitem aí o fantástica semana de trabalhos e apresentações do DoWire 2021.